Claro que a gente brinca, mas é precioso ver isso. Sempre que recebo uma nova função, seja ali na prática mesmo de fazer algo, ou seja no quesito espiritual, eu louvo ao Senhor por isso. Falo, Senhor, obrigada, porque só essa Raquel, assim, o Senhor tem confiado coisas tão preciosas, tem me confiado o teu povo, porque a gente faz discípulos, eu não vou, faça discípulos da Raquel, a gente está fazendo discípulos do Senhor Jesus, e acho isso muito lindo, como o Senhor ele tem confiado esse reino nas nossas mãos. E essa semana, para concluir, então, essa primeira parte, já vamos passar para a palavra, eu tive o privilégio de estar em um congresso que se chama MIRI, para MIRI é uma sigla, está em espanhol, é Movimento para Jovens Indígenas. O pastor Fabiano, creio que a maioria da igreja conhece, um grande parceiro, amigo nosso, ele tinha me feito esse convite em janeiro, quando eu vim nas férias, tinha falado, olha, vai ter esse congresso, que seria muito bom, muito interessante se você estivesse ali. Mas, então, eu voltei das férias e voltei para lá, para Santa Catarina, e eu estava, Deus, o Senhor sabe, tem a questão, eu tenho o meu compromisso com as aulas ali, que direcione. Conversei, então, com o pastor Rigonato, ele falou, Raquel, eu acho que vai ser muito bom, muito interessante para você ver aí se a sua liderança aí liberar, tem a nossa bênção. Eles também liberaram lá, então eu fiquei um pouquinho a mais. Geralmente, no final de julho, eu já estou retornando para Barra Velha, mas nesse ano, então, começou no dia 31 essa conferência, esse congresso para os jovens indígenas. Mas então eu já fui no dia 29, na segunda-feira, e nós ali então preparamos o ambiente para eles. Foi aqui em Santa Isabel mesmo, nós estávamos organizando então os alojamentos, tudo que precisava ser feito. E nesses dias então, desde a segunda-feira até ontem à noite, eu cheguei em casa, nós estivemos ali e recebemos indígenas de diferentes lugares do Brasil, indígenas do Paraguai, da Bolívia, não lembro mais de quais países, e recebemos missionários que têm trabalhado ao redor do mundo. E eu já achei precioso por estar ali. Se fosse simplesmente para ficar ali ajudando na cozinha, para ajudar a limpar um banheiro, o que fosse, eu já falava, Deus, que precioso poder estar aqui. E uma das coisas que o Senhor fez foi que, acho que na segunda-feira mesmo, eu estava ali colocando a mão na massa, ajudando a fazer as coisas, e um dos meninos que estava responsável por buscar o pessoal no aeroporto, ele me chamou, Raquel, vamos lá comigo no aeroporto, receber um pessoal? E eu fui no aeroporto. Confesso que eu nem sabia quem que eu estava lá recebendo. Quando a gente foi ver, era um pessoal do Equador, eles falavam espanhol. Ele falou, Raquel, ajuda aí, você fala, porque aqui é só um hola, que tá, coisa assim. Então eu comecei a conversar com eles, daí eu vi que passaram outros dois ali, que estavam juntos também, olhei para um e falei, é indígena, né, não tem como não saber. No carro a gente começou a conversar. Quem aqui já leu, já assistiu aquele filme Terra Selvagem? Dos 5 missionários que vão para o Equador para uma tribo e eles todos são mortos. Hã? Meu pai já... Mas já ouviram falar sobre essa história, não? Já? E o Mikayane, ele foi um indígena ali que matou, então, o pai do Steve Saint, que é hoje o fundador e que trabalha com a Green Window, a Janela Verde, que é essa faixa na linha do Equador que atende, então, que é essa linha onde se encontra os povos indígenas que ainda não receberam a palavra de Deus. Sei que teve uma EBD de missões aí, então os irmãos já estão fera nesse assunto. Sobre missões, sobre essas questões de janelas e tudo mais. Enfim, Mikayane foi esse indígena que então matou os missionários e depois se converteu. Eu estava no carro com o filho dele. Eu nem sabia quem era. E a gente começou a conversar. E esses missionários ali, então, que trabalham no Equador. Quando eu falei que meu nome era Raquel, então eles, Raquel, e começaram a me chamar de Nemo. E não é do filme Nemo. É por causa que a missionária Rachel Saint, irmã de um dos missionários que foram mortos, ela recebeu esse nome indígena, Nemo. Ela foi chamada assim para os indígenas. E eles começaram a me chamar assim. E no último dia ele falou, olha só, Raquel, que precioso, você aqui foi a única que recebeu esse nome indígena. E eu falei, glória a Deus por isso, por poder estar aqui, por poder me comunicar em espanhol. E depois eu estava ali no aeroporto e pediram para
para ir encontrar também com um coreano. E cheguei, a gente começou a conversar em inglês. E eu tava ali conversando e falando, glória a Deus por isso. Porque não é a minha capacidade, não é os planos que talvez eu imaginava, mas é o Senhor quem tem aberto as portas. Um casal de missionário que eu estava conversando ali com eles, e eu entrei no Instagram. Enquanto eles estavam ali, eu estava ali com uma amiga que eu fiz ali, a gente tinha ido, estava ali para receber o pessoal no aeroporto. A gente entrou no Instagram dela e eu vi que esse meu amigo, Júnior Guerreiro, seguia ela no Instagram. Falei, deixa eu perguntar, você conhece? Ah, o Júnior? E já começaram a falar, eu disse, que legal, a gente faz parte do mesmo projeto, ele já está há um tempo a mais ali, agora ele já está trabalhando, a gente gosta bastante. O esposo dela já olhou para mim e falou, é isso que está no teu coração? É tradução da Bíblia? Falei, é. Ele já começou a falar, olha, ora aí, vê com Deus. Mas na Bolívia, a gente está precisando de muitos tradutores, e lá tem tantas etnias que já receberam o evangelho, mas não tem tradutor, não tem pessoas para traduzir a palavra de Deus para eles. Há uma necessidade muito grande. Eu peço que você ore por isso. Ore por isso, para que Deus desperte. Talvez seja o plano de Deus, seja o direcionamento de Deus, mas esteja orando por isso. Resumindo tudo isso, irmãos, estava ali também com um indígena do Taiwan, que ele era da tribo dos cortadores de cabeça. Eles são conhecidos nominalmente até hoje. O Senhor já entrou ali, já trouxe libertação para eles. E aí eu pude escutar ele ministrando acerca disso, do que o Senhor fez na vida dele. Também o pastor Henrique Terena, que é um indígena, um pastor líder aqui no nosso país. Entre tantas outras pessoas, esse filho do Micaiane e outros indígenas que estavam ali também. Um missionário que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é por uma das frases que ele falou, uma frase que ele falou nesse congresso, que a gente vai entrar na palavra. O Jay Jackson, não conhecia ele. Mas o meu pai, acho que os irmãos já ouviram ele falar uma vez, que ele foi para o Complay, em 2016. Foi justo no ano que o Senhor também me chamou de volta. E foi no ano que o meu pai estava muito animado, porque ele queria ir para o Complay ali com o pastor Fabiano, mas ele estava preocupado em deixar eu e a minha irmã sozinha com a minha mãe, porque a gente estava nessa fase da adolescência, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele estava, Senhor, eu quero ir, mas eu sei da minha responsabilidade aqui também. E o Senhor, então, deu essa paz para ele, porque justo nessa época da viagem foi quando o Senhor me chamou de volta, quando o Senhor falou dos propósitos dele na minha vida de missões, ele pôde ir em paz. E lá, nesse congresso, o Jay Jackson, ele falou uma coisa que ele sempre fala, e fizeram menção dessa fala dele também nesse congresso que eu estive, pelo Joshua Chang, que ele diz assim, que não importa, mas que ele espera que quando ele esteja bem velhinho, ali sentado numa cadeira de balanço, ele queria que os tataranetos dele, os bisnetos, chegassem e falassem, alcançou. O Senhor alcançou a última tribo ainda que precisava ouvir o evangelho. E aquilo marcou a vida do meu pai. E acho que os irmãos já podem ter escutado ele falando sobre isso também, de uma oração que ele fez no avião com essa pulseira de Senhor, não sei exatamente se vai ser eu, como o Senhor vai me usar, mas que na minha família, pelo menos um cavalcante o Senhor levante, então, para ir para estes povos. E eu quero ter essa notícia. E lá nesse congresso estava esse pastor, o Jay Jackson. Estava o Jay Jackson e estava a neta dele, hoje com 24 anos, que ele, missionário, filho missionário, a neta missionária, e ela está trabalhando com mulheres que sofreram algum tipo de abuso ali nas Filipinas. Aconteceu, eu estava na correria, ela na correria, não, só tinha cumprimentado ela, mas assim, uma cristocidência, eu tinha acabado de sair ali do templo e eu vi que ela estava andando para lá e para cá com uma indígena. E ela chegou para mim e falou, do you speak English? Você fala inglês? Se precisar, tamo aí. E aconteceu que ela estava para todo lado procurando, então, a filha do Joshua Chang, que é o responsável pela Green Window, a Janela Verde, trabalha com os indígenas, que estava aí na direção desse congresso. Porque a filha dele, eles são coreanos, mas falam português, falam coreano, falam tudo, e queria a filha dela para traduzir o que a Índia estava querendo dizer para ela. Eu falei, bora, vamos aí. Ela não apareceu. Resumindo, aquela indígena, ela queria marcar para conversar com ela no dia seguinte. Aconteceu que eu traduzi, ajudei ali, marcamos uma reuniãozinha entre as duas. A indígena saiu e ela começou, nem sei o que a gente falou, mas a gente começou a conversar e eu falei,
E eu queria te agradecer pela sua vida, a vida da sua família. E eu contei essa experiência do que tinha acontecido, como a vida do avô dela tinha marcado a vida do meu pai. Eu falei, eu louvo ao Senhor por isso, por poder estar aqui hoje e ver isso, ver o que o Senhor está fazendo. Então, louvado seja o Senhor pela sua família, que tem sido uma bênção e abençoado outras famílias. E ela, uou, muito obrigada por isso. Obrigada a você por compartilhar, por estar aqui. Eu vou contar isso pro meu avô também, ele vai ficar muito feliz de saber disso. Enfim, no dia seguinte, pela manhã, e assim eu vou encerrar, no sábado, pela manhã aconteceu, eles me deram uma oportunidade para compartilhar um pouco do meu testemunho ali para eles. E eu tava, Senhor, tipo, Jesus, afasta de mim esse cálice. Porque realmente eu tava muito feliz por isso. É uma oportunidade que o Senhor estava dando, mas era uma responsabilidade muito grande. Vocês viram aí quem eram as pessoas que estavam e poder compartilhar diante deles e longe, não era a visão que eles tinham assim deles. Estavam todos ali. Se você chegava para cumprimentar, para falar, vocês sabem, a igreja é bem forte, bem madura, sabe que não é como realmente era, mas é aquele nosso coração que fica com medo, sabe? E estava ali, então, com essa responsabilidade dessa geração e de passar uma mensagem para essa nova geração indígena que o Senhor está levantando, está chamando. Foi uma bênção, não desmaiei, não morri, mas no final ela veio e me agradeceu e falou obrigada pelo seu testemunho, obrigada por me encorajar, obrigada por encorajar esses jovens. E o vô dela, na noite que ele ministrou, ele falou uma coisa que foi um pouco difícil, assim. Não foram muitas pessoas que responderam. Mas eu quero perguntar aqui para ver se os irmãos iriam, então, saber responder. Ele perguntou assim, para mim viver é? Para mim viver é? O que é viver? Aí ele disse assim, essa foi a resposta de Paulo. Mas eu quero saber qual é a sua resposta. Paulo disse, para mim viver é Cristo. Mas para você, o que é viver? E aí, quando vocês ficam pensando sobre isso, assim como eu fiquei pensando e tenho pensado até hoje, o que é viver para mim? Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A gente vai ler alguns versículos, então eu vou lendo aqui, eu estou lendo na versão NVI. A partir do versículo 14. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado.
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Essa é uma palavra bem rápida, não vou querer tomar muito tempo dos irmãos. Mas só antes também de entrar na palavra, que eu posso acabar esquecendo, é porque eu falei de tudo isso como foi essa semana do congresso, mas eu não mostrei nenhuma foto. Ainda não tenho todas as fotos, mas eu sou péssima para publicar muitas coisas ali nas redes sociais, mas eu vou ver para colocar algumas fotinhas ali, ou então enviar aqui para os irmãos para poderem ver um pouquinho de como foi. E também, nesse tempo, eu podia usar um pouco do Guarani lá, sabe? Quando você só cumprimenta, só fala um obrigado em Guarani, isso foi uma porta que o Senhor abriu, então os paraguaios, então, já vieram e começaram a passar por mim e já falavam em Guarani, pediram para tirar foto. Isso é precioso, as coisas que o Senhor faz. Mas voltando aqui, a gente vai ver que o escritor aos Hebreus, ele estava com esse propósito, então, de encorajar os seus leitores e a cada um de nós a continuar a caminhada. Nós temos ali, então, o exemplo do povo de Israel, que eles viveram coisas extraordinárias no tempo deles ali no deserto. Não vou entrar tanto na história do povo de Israel, porque esse não é o foco hoje. Mas acredito que a maioria já conheça, e se não conhece, está aí uma oportunidade para você ir lá para o Pentateuco, ler um pouquinho e conhecer, então, tudo que o Senhor fez na vida deste povo, na trajetória do povo de Israel. A gente vai ver que a glória do Senhor era nitidamente vista ali. A Bíblia aqui, nessa passagem mesmo, vai dizer que eram trovões, que eram luzes, que tremia, e era um verdadeiro espetáculo. E eles estavam todos ali, e a parte daquilo que eles já haviam contemplado, de ver o mar se abrir, de ver o Senhor fazer coisas extraordinárias, a maneira que o Senhor os livrou do Egito, como o Senhor, então, fazia com que de uma rocha eles pudessem encontrar água para beber, como o Senhor enviou o maná, o pão que descia do céu para eles, diversas coisas, as vitórias que o Senhor dava contra os inimigos, eles puderam contemplar coisas extraordinárias. E o escritor diz que o espetáculo era tão grande que eles tiveram medo. Eles falaram: Moisés, com Deus, vai lá, você vai na nossa frente que a gente vai ficar daqui, a gente não quer passar. Mas a questão, o grande foco não era a manifestação do Senhor, não era o que o Senhor estava oferecendo ali para eles, mas era a atitude deles. A gente vai ver também a parte desse exemplo, a gente tem esse exemplo do povo de Israel. O Senhor fez coisas grandiosas, mas o foco, lembre disso, o foco era a atitude deles. Mas nesse trecho que a gente leu, a gente tem um outro exemplo também. A gente tem um exemplo de Esaú. A palavra de Deus vai dizer que ele tratou as bênçãos de Deus como qualquer coisa. O Esaú, ele tinha o direito à primogenitura, essa bênção que, na cultura desse povo, do povo de Israel, era algo muito precioso para eles. Era a bênção do primogênito, eles recebiam isso do pai deles. E era da boca dos pais, então, que eles iam receber tudo aquilo que o pai, então, profetizasse, falasse acerca dele. Mas Esaú, ele teve uma atitude. Ele rejeitou. Ele desprezou aquilo que ele tinha. Ele trocou aquilo por um prato de lentilhas, por uma comida, uma coisinha que ele ia comer e já era. Naquela ocasião, ele falou pro irmão dele assim: me dá, porque senão eu tô com tanta fome que eu vou morrer. O que me importa essa bênção da primogenitura? Ele não ia morrer. Se ele estivesse nesse ponto, ele já teria comido barro, mas não, ele poderia aguentar. Mas o foco é que ele estava tratando com desprezo aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Então a gente vai ver com esses dois temas, esses dois exemplos, que o tema principal que a gente está aqui, que deve aprender neste capítulo, é a rejeição. Ambos receberam bênçãos incalculáveis do Senhor. Era precioso demais o que o povo estava contemplando ali diante daquele monte. Também era maravilhoso essa bênção que Esaú tinha acesso, tinha direito. Mas a questão é que eles rejeitaram aquilo que o Senhor tinha para eles, aquilo que eles poderiam contemplar. Então, viu como o foco não é o que o Senhor oferecia para eles, não era o que o Senhor estava mostrando para eles, mas era a atitude do coração deles, tanto de Esaú quanto do povo de Israel. E rapidamente a gente vai ver alguns pontos que esse escritor, e na verdade o Senhor através do escritor deixa para a gente.
Alguns avisos: não vacile, não rejeite, permaneça. A gente vai discorrer um pouco sobre isso para ver. Os exemplos trazidos foi com um propósito. Nós também recebemos algo grande. Talvez hoje a gente não esteja ali, vê um monte ali, e tem muitos, né, muitos montes aqui em Mauá, e a gente não vê ele tremendo, não vê com fogo, não vê essas luzes e tudo mais. Talvez hoje não seja muito da nossa cultura essa questão do primogênito, ter essa bênção e tudo mais. Mas de acordo com aquilo que está na nossa cultura, de acordo com aquilo não somente da nossa cultura, mas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, o quão precioso isso é, não aos olhos de Deus, mas para mim. O quão precioso é aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. O quão precioso é aquilo que o Senhor fez por mim. Então vamos lá. Porque o escritor ele diz assim: vocês não chegaram lá. Vocês não estavam lá. Eu, Raquel, não estava naquele monte. Não estava. Nenhum de nós estávamos naquele monte. Mas o escritor diz no versículo 22, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Ou seja, o Senhor também preparou algo para nós. O Senhor, sabe como a gente cantou e como a gente falou de que o Senhor ele venceu a morte? De que o Senhor tirou esse peso da condenação das nossas vidas. De que o Senhor nos trouxe liberdade. O Senhor tirou esse peso. Às vezes a gente pensa, e falando, sei que não é culto de missões, mas quando a gente pensa acerca de culturas, de povos indígenas, e a gente escuta muita gente falando, nossa, mas o evangelho vem, ele mata a cultura, e eles tiram essa identidade do povo tribal. Não. Na verdade, a gente mostra quem eles realmente são no Senhor. Eu li um livro nesse semestre, muito bom. O título do livro é um pouco curioso, se chama O Pajé de Cristo. Mas ele vai contar a biografia, vai contar a história de como foi que chegou o evangelho para o povo, os Waiwai aqui do Brasil. Aconteceu que foram 3 irmãos que vieram dos Estados Unidos, e aconteceu que um foi para um lugar e outro tudo mais. Não vou contar toda a história do livro. Mas então eles chegaram nos Waiwai, e quando eles começaram a pregar o evangelho, o pajé daquela tribo, um dos pajés, ele se converteu. Mas o foco que eu quero dar, não vou contar toda a história, eu recomendo, é um livro muito bom. Mas ele diz muito claro de que ele entendeu essa liberdade, que ele viu como essa opressão que ele tinha, de que ele não podia, era como que ele tinha essa ideia de que ele tinha o espírito do porco selvagem. Então ele não podia comer a carne do porco selvagem. Entre outras restrições que ele tinha, e essa opressão espiritual, ele tinha que estar sempre fazendo algo para agradar os espíritos, e em Cristo ele entendeu essa liberdade. Sabe qual foi a atitude daquele indígena? Que não tinha ali a Bíblia ainda traduzida na língua dele. Eles falavam o papel de Deus. E a Bíblia, eles ainda não conseguiam fazer o papel falar. Você sabe o que o seu papel fala? O que é fazer o papel falar? É ler. Eles ainda não sabiam ler. Eles iam aprender a ler esse papel de Deus. Mas assim que tudo que ele ia recebendo, ele começou a compartilhar para o povo dele. E conforme aquela aldeia ela foi recebendo o evangelho, ela começou a compartilhar para outras aldeias, outras tribos. Eles foram passando. Qual é o ponto? Por que eu trouxe isso? Porque quando o Senhor ele faz algo na nossa vida, é para a gente compartilhar para as outras pessoas. Nós chegamos ao Monte Sião. Nós chegamos diante de Deus. Nós temos essa oportunidade de receber a salvação. Você foi salvo por Cristo. Ele morreu por você. Ele trouxe liberdade. Mas ele deixou uma ordem, um aviso para a gente. Não rejeite. A gente vê nos versículos 12 e 13 desse capítulo que diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Não vacile. Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E a gente encontra isso também lá em Apocalipse. A gente vai estar entre Hebreus e Apocalipse. 8 e 27, perdão. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E o versículo 27 também. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não vacile, não troque, não vacile, pare.
Analise como está a tua vida. O que está sendo viver para você? Tem sido Cristo? Entre a sua família, você tem representado isso? Não vacile. Não rejeite. Mais um aviso. No versículo 25 de Hebreus 12 diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Em Apocalipse 21:7, aí sim, 21:7 diz: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E também 22:16 que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Não rejeite. Não são homens que estão te dando isso. Não é eu, Raquel, que estou te oferecendo esse precioso presente que é a salvação. Mas o próprio Jesus. Aqui em Apocalipse, eu gosto quando é assim em Apocalipse, no final que a gente vê tudo isso. E quando é o próprio Jesus falando, sabe? Não que a Bíblia inteira não seja uma mensagem de Deus. Mas o próprio Jesus que diz pra gente: eu enviei o meu anjo. Eu sou a raiz de Davi. Não rejeite isso que o Senhor tem oferecido para você. Permaneça. Então, não vacile, não rejeite e permaneça. Hebreus 12:3. 12:3 diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Em Apocalipse 22:7 diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E também dos versículos 12 ao 14 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Permaneça até o fim naquilo que o Senhor tem te dado, que é a salvação. E mais que tudo, aceite. Em Hebreus 12, 22, 26 ao 29, a gente vai ler: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E também, vamos pular ali para o 26, que diz: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Em Apocalipse 21, do 1 ao 5, diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse é o foco dessa mensagem, para que a gente possa entender que o Senhor ele preparou algo novo para cada um de nós. O povo de Israel, eles tiveram aquela experiência. Esaú, ele teve também algo de Deus, mas o foco foi, eles se rejeitaram. E você? O que você tem feito com esse presente glorioso que o Senhor tem dado nas suas mãos, a salvação? Ok? Uma vez você disse sim para o Senhor, mas como tem sido a sua trajetória até aqui?
Em Hebreus 10, 39, eu já falei algumas vezes, essa é uma das palavras remas do Senhor para a minha vida. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Em outras versões vai dizer, nós não somos aqueles que abandonam, que se voltam atrás, que rejeitam a fé, mas nós temos fé e somos preservados por ela. Então, meu irmão, o Senhor ele preparou algo para nós, a nova Jerusalém, a cidade santa, o Monte Sião. Nós temos essa oportunidade, mas o nosso desejo está no novo que nos espera ou nas coisas feitas e passageiras dessa terra? O que o Senhor te deu, o que o Senhor deu para sua família, o que o Senhor deu para as pessoas que estão ao seu lado é algo precioso, é algo novo. E o Evangelho, ele é essa notícia tão boa, mas tão boa que ela precisa ser compartilhada. Nós precisamos agarrar com as duas mãos e com as pernas e com tudo essa salvação que o Senhor nos tem dado, para que a gente não seja daqueles que ficam para trás, que a gente não seja daqueles que vão estar diante de Deus, que vão tentar chegar ali e entrar, mas serão rejeitados. E o Senhor Jesus vai olhar e falar, eu não te conheço, afasta-se de mim. Mas que a gente possa chegar no céu e ouvir da boca de Deus, da boca do nosso Senhor Jesus. Entra, bendito de meu Pai, servo bom e fiel para o gozo que foi preparado para você. Não rejeite o que o Senhor tem feito. E eu quero te trazer à memória isso. O que eu tenho feito pelo Senhor? O que eu tenho feito por essa salvação? Não no sentido de obra, sabe? Mas você tem zelado por essa salvação? A pergunta que o missionário fez, o Jay Jackson, que eu fiz nessa noite para você. Para você, o que é viver? Viver realmente é Cristo? A sua vida no dia a dia, no seu cotidiano, tem sido Cristo? O seu desejo, você tem ansiado pelas coisas de Deus? Tem ansiado pelo novo de Deus? E a minha oração, o meu desejo é que o seu coração ele possa ansiar pelo céu até o fim da sua vida. Que você não tenha 30 anos, 50 anos, 100 anos de igreja, mas que no final da sua vida você troque o Senhor. Mas que até o fim, e não importa se o fim seja hoje, se o seu fim seja amanhã, se o seu fim seja daqui a alguns anos, se seja quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, mas que ele possa encontrar essa noiva que permaneceu até o fim. Que permaneceu até o fim. Que as vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. E que você possa cuidar. Porque assim como a gente ensina para as crianças, o branco suja. Suja muito fácil. Que a gente tenha isso em mente. Que as nossas vestes elas foram lavadas. E não foi lavada por qualquer coisa. Sabe na Santa Ceia, quando a gente se reúne para ceiar, para tomar o cálice. O suco da uva, que representa o sangue de Cristo. Nesse congresso eu tive a oportunidade de, pela segunda vez, tomar essa Santa Ceia indígena, com biju, a tapioca, como pão, e também o cálice, no caso, foi o açaí puro, sem açúcar. Mas no sentido de que não importa qual seja o elemento, mas seja aquilo que está na sua memória. O que isso está simbolizando para você, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, que limpou a nossa vida, a nossa alma de todo pecado, que nos trouxe salvação. Então a minha oração é, se envolva, se comprometa com Cristo. Se comprometa. Essa oportunidade que eu tive de estar ali no congresso meu desejo era, e ontem de noite quando eu cheguei em casa também conversando com o pastor Rigonato, que mais a igreja então, nós temos aí ano que vem o Complay e teremos outros esses congressos, que tenhamos outros voluntários. Mas eu não sei fazer nada. Não, vamos. Alguma coisa a gente pode fazer. A gente pode estar ali para cozinhar, para limpar, para seja o que for. Que quando o Senhor te chamar para fazer a obra dele, para estar ali engajado, que você esteja disposto, porque você foi salvo por um grande preço. Não foi ouro, não foi prata, aquele louvor tão lindo, aquele hino que a gente canta, não foi com nada, mas foi com sangue que o Senhor Jesus nos comprou. E ele não comprou só a mim, a você não. Nós não somos os favoritinhos de Deus, não. Essa oportunidade é maravilhosa, mas a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer de que ele comprou com o seu sangue homens e mulheres, povos de todas as tribos, línguas e nações, para estar diante dele. Todos eles estarão ali, diante de Deus, o adorando, dizendo que ele é santo, santo, santo. E que alegria poder estar ali com os irmãos nesse dia, nesse precioso dia, pela eternidade, louvando o Senhor, declarando que ele é santo, e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, não de mãos vazias, mas com a nossa família diante dele, mas com
pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, independente se os seus pés vão chegar lá ou não, mas que você esteja disposto a fazer parte dessa obra do Senhor, porque Ele confiou um reino inabalável nas suas mãos, e Ele nos chama a compartilhar essa notícia tão boa, e que outras pessoas ao nosso redor possam fazer parte desse reino, e ser um cidadão do céu. Amém? Deus abençoe.